Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, agradecer a Patrícia, o Tiago, Patrícia que eu já conhecia desde a época da CETESB, né? Antes de eu responder a tua pergunta, fazer rapidamente aqui um panorama hoje do que no Brasil, do resíduo sólido no Brasil. E até fazer uma coisa aqui na questão do saneamento básico como um todo, né? Eu sempre digo, falava, ainda falo, né? Que nós temos um problema de não ter tido investimento na área de saneamento básico no Brasil. Eu costumo dizer que tem duas coisas, uma cultural e outra de regulação. A cultural, eu sou do interior do Maranhão, né, então eu conheço bem. A cultural é o seguinte: obra enterrada não dá voto. Então é o seguinte: nunca gestores, nunca se preocuparam em investir na parte de saneamento básico, tanto água, esgoto, resíduo. Então não teve essa preocupação porque tinha aquela cultura de não dar voto. Onde é que eu vou pendurar uma placa aí? Como é que eu faço inauguração? Melhor fazer uma praça, um chafariz, ou qualquer outra coisa, né? E isso perdurou por muitos, muitos, muitos anos. E a outra era de regulação, não tinha segurança jurídica, não tinha previsibilidade, não tinha meta, e isso fez. E graças a Deus isso está mudando. Os gestores estão mais sensibilizados para a questão da administração do saneamento básico. Hoje, um gestor ele tem certeza absoluta que quando ele universaliza o saneamento básico do seu município, ele tem muito mais voto do que se ele tivesse feito uma praça, um chafariz. Quer dizer, vai mudando a percepção, porque que a sociedade está cobrando mais, a sociedade está mais consciente quanto a essa questão. Hoje se discute muito mais essa questão de saneamento básico, resíduo sólido, em todos os lugares. Debates como esse está tendo hoje. Ontem eu participei de três, né? Isso é muito não aqui em São Paulo, mas no resto do Brasil todo. E isso é muito importante que as pessoas vão se conscientizando e vão cobrando os seus gestores. Então, isso nós vamos avançando aos poucos, muito pouco, na questão da universalização. Então, a outra foi a regulação. Como não tinha previsibilidade, não tinha segurança jurídica, o marco regulatório de saneamento veio dar essa condição. E é muito importante o marco regulatório de saneamento, né, para avançar, tanto na água e esgoto como no resíduo sólido. O resíduo sólido é um pouco mais complicado, porque quando se pensou o marco regulatório de saneamento, e eu estava lá, participei muito da elaboração, da aprovação, da implantação. A cabeça de todos nós é muito, quando fala em saneamento básico, é muito voltada para água e esgoto. Quer dizer, você nunca pensa em resíduo, nem pensa em drenagem. Você só pensa em água e esgoto. Então, o marco regulatório de saneamento foi feito em cima da água e esgoto. Depois que foi aprovado, depois que a gente tenta implantar, que você quer colocar o resíduo sólido e a drenagem dentro da lei, não cabe. E não tem como. Então, nós estamos até discutindo isso, debatendo, para ver como é que a gente faz uma mudança disso, tanto na questão do resíduo, como na questão da drenagem também, que é muito complicada. Já vê o que está acontecendo no país agora com a questão da drenagem. Então, o marco regulatório foi muito importante para avançar, deu esses prazos, deu a regionalização, a questão da regionalização. Regionalização de resíduo sólido é completamente diferente de água e esgoto, né? Mas nós temos aí uma herança grande. Hoje nós temos aproximadamente 3 mil lixões, né, a céu aberto. Nós temos aí 40, mais ou menos quase 40% de resíduos que vai para lugar inadequado, vão para lixões. E uma coisa que brasileiro é criativo, né, que nós inventamos, o brasileiro inventou, que é um tal de aterro controlado. Aterro controlado nada mais do que um lixão organizado, mas é um lixão. Mas aí, para poder dizer que não tem lixão na sua cidade, aí inventaram esse nome de aterro controlado, que para nós é lixão. Valas, também para nós é lixão. Um ou outro que foi feito em São Paulo, só para vocês terem uma ideia, São Paulo tem 250 valas. Né? Então, é uma coisa assim, que na época que foi feita foi louvável, foi para acabar os lixões, mas era para ter uma transição ali para ir para um local, um aterro ambientalmente correto. Então, nós temos 40% que vão por lixões. O nosso prazo acaba agora em agosto, 2 de agosto, né? Não tem como cumprir, mas eu acho que temos que avançar, não temos nem que prorrogar, temos que exigir. E aí, nós temos um papel fundamental, que é do Ministério Público e dos Tribunais de Contas, estão fazendo um trabalho, a Abrampa, que é a Associação Brasileira do Ministério Público Federal, de Meio Ambiente Federal, faz um belo trabalho junto com as procuradorias estaduais e os tribunais de contas.
porque é muito parecido, é impressionante. Eu costumo dizer que a questão do cinto de segurança, do fumar no restaurante, enquanto não começaram a multar, ninguém começou a usar. Então, eu acho que aí agora tem que chegar e aí ter um pouco mais de firmeza. E o Ministério Público está fazendo isso, né, junto aos seus gestores. Não tem a desculpa sempre é a questão de não ter recurso, né? Eu cito sempre o exemplo que teve no Piauí, né, que está tendo no Piauí, uma promotora pública lá, a doutora Áurea, com essa desculpa dos prefeitos da regionalização, fizeram lá um mapeamento, e os prefeitos não têm dinheiro, não têm dinheiro, ela, do Piauí, o estado muito pobre, as cidades muito pobres, e ela fez um levantamento de quanto é que o prefeito gasta com vaquejada, com São João, com carnaval, com show do aniversário da cidade, com time de futebol, e está dizendo, prefeito, você não tem desculpa. Você não paga porque você não quer. Então, isso é importante, porque nós vamos avançando nessa questão da universalização e do prefeito levar o seu resíduo para um lugar ambientalmente correto. Eu dei uma entrevista agora há pouco para a TV, lá em Teresina, porque eu estive lá semana retrasada, e o absurdo dos absurdos. Teresina, uma cidade, né, uma capital, é um lixão. Tem 2 aterros do lado. Mas lá põe no lixão. O prefeito não abre mão e põe no lixão. E aí é chorume, é gaseificação, é emissão de gás, é tudo numa cidade bonita, Teresina, uma cidade é, que se orgulha muito da sua sistema educacional, do seu sistema de saúde. E eu falei agora há pouco, digo, num ponto Teresina está no século XXI, na outra está na época medieval. Porque nós, na questão do resíduo sólido no Brasil e do saneamento básico, eu posso abranger tudo, nós ainda estamos na época medieval. Nós temos um garoto com um iPhone 20, não sei mais qual o número que está aí, o mais moderno, iPad não sei quanto, né? E dependendo de onde ele mora, ele está ali no século XXI, ele entra num túnel do tempo, na hora que ele abre a porta, ele cai na época medieval, porque ele cai num esgoto, a céu aberto ali, passando na porta da sua casa, ou, dependendo de onde ele mora, tem um lixão muito próximo da sua casa. Então, isso hoje é inconcebível, não dá mais para a gente fazer. Nós estamos num trabalho grande, a Brema, junto com o Ministério do Meio Ambiente, né, da questão de um programa de encerramento de lixões. Eu, nós mostramos para o Ministério do Meio Ambiente, estamos mostrando o seguinte: não adianta querer inventar a roda, não adianta a gente querer dar, são 20 degraus, querer o primeiro e ir para o último. Não vamos fazer o feijão com arroz, o básico. Qual é o básico? Onde é que você inicia essa questão toda? É convencendo o prefeito a botar o seu resíduo no lugar ambientalmente correto. A partir do momento que você consegue isso, que ele resolva não botar mais no lixão, ali você já desativa aquele lixão. Né? Aí daí você parte para a questão de coleta seletiva, se tiver catador, resolver o problema dos catadores, ver a triagem, ver a implantação da coleta seletiva para poder originar a matéria-prima para o catador, porque aí depois que ele sai do lixão, ele só pode manusear resíduo originado da coleta seletiva, né? Então, a partir daí, se não tivesse início, e hoje, só com a infraestrutura que nós temos hoje no Brasil, tanto pública como privada, a gente fecharia de média, desativaria, não é encerraria, desativaria aproximadamente 1.500 lixões, usando a estrutura sem construir 1 metro de aterro. É só fazer com que os prefeitos cumpram a lei. E a gente tem um raio, não adianta a prefeitura querer fazer um aterro, não tem condições. Por isso veio a regionalização. E a regionalização está ali, num raio de 100 quilômetros, esse é um número cabalístico que a gente tem, de viabilidade econômica, onde ele pode levar para o aterro. Então é o seguinte, hoje nós fizemos todo um mapeamento, onde tem aterro, tanto público como privado, e aquele aterro, por incrível que pareça, ali naquela região, o máximo que atende 5, 6, 7 municípios, mas num raio de 100 quilômetros tem 30, 40 municípios. Então, nós mostramos, disse, olha, só com essa ação de logística, nós encerramos 1.500 lixões. É questão da gente querer fazer. Agora, não adianta querer fazer um projeto sofisticado, que vai sofisticando, e depois a gente não implementa, que isso acontece muito, nós somos muito afeito a esse tipo de coisa, de querer ir sofisticando, melhorando, ficando bonito, 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 o projeto fica lindo, mas na hora da prática não faz. Eu digo, gente, é o primeiro passo, é convencer o prefeito. E é só para coisar, tudo isso
em volta à questão da sustentabilidade. O prefeito não cobra taxa nem tarifa, e é um serviço prestado. E a lei é muito clara: você não pode subsidiar o resíduo sólido, os custos do resíduo sólido, da limpeza pública. Em fazendo isso, o prefeito está cometendo crime de renúncia de receita. E hoje nós temos das 5.570 cidades, temos 1.000 e poucas cidades que cobram, mas só 100 cobrem os custos. As outras cobram por mostrar para dizer, olha, nós estamos cobrando, mas no 20%, 30% do custo só. Então, nós temos que trabalhar muito nessa questão da sustentabilidade e da conscientização do prefeito, do gestor, de levar para um local ambientalmente correto. Eu, se tiver a oportunidade, eu falo do que nós estamos fazendo nos aproveitamentos do resíduo hoje já no Brasil. Pedro, obrigado. Eu vou adotar uma dinâmica um pouco diferente. Vou esgotar o assunto aqui com o Pedro e depois passar para os outros painelistas, né? Eu acho que tem um encadeamento lógico aqui. Eu acho que a gente vai compreender isso melhor. Mas, Pedro, você tocou em assuntos muito sensíveis, né? No fundo, o que eu entendo da sua fala é a gente tem que fazer o básico primeiro, né? Ter diagnósticos realistas, né? Esse diagnóstico que o senhor nos deu agora, de que um município sozinho não consegue fazer um aterro e regionalizando ele consegue agremiar, né? É, da lógica econômica, né? Para a construção de um aterro e gestão de resíduos, isso aí para mim é básico, né? E por que que eu digo isso? Porque o que o senhor chama de sofisticação, eu chamo de otimismo exagerado, né? Então, um exemplo que eu dou, né? A política nacional prevê que os municípios tenham seus planos de resíduos, não é? Em 2014, a gente temos um plano aqui na cidade de São Paulo, em 2014, né? E apostou muito que a solução de todo resíduo em São Paulo seria feita por meio de reciclagem e compostagem, né? E só não aconteceu, né? E hoje a gente tem um problema um pouco, talvez o secretário venha tocar no assunto, mas tem um problema assim de vida útil, né, dos lixões. Desculpa, dos aterros sanitários da capital, né? Uma das saídas, né, que a política nacional nos deu para resolver a questão de resíduos, aí talvez o senhor possa, um tempo, mais ou menos 5 minutos, se eu puder, nos dá esse panorama. A lei previu, né, dentre outras coisas, que a reciclagem seria um pilar, né, para a solução de resíduos sólidos, né, de questão de resíduos sólidos. A gente vê que, pelo menos no nosso dia a dia, isso não acontece, não é? Então, que o senhor, como o senhor vê esse panorama, né, e como o senhor acha que isso poderia ser, de alguma forma, equacionado? Olha, realmente é bem interessante essa questão, porque existe muito romantismo na discussão sobre o resíduo, sobre a questão reciclagem, a cooperativa de catadores, se resolve o problema com reciclagem, com cooperativa. Não resolve. Não adianta, é bonito e tal, mas não resolve. Enquanto nós não criarmos a indústria da reciclagem. E como é que é criar a indústria da reciclagem? É quando ela dá viabilidade econômica. Não adianta hoje o produto reciclado, hoje qualquer um, essa xícara aqui reciclada, eu costumo dar o exemplo do copo, porque eu gosto do copinho, do copo reciclado, ele é mais caro do que o copo da Nadir Figueiredo. Essa fábrica Nadir Figueiredo põe na minha cabeça, e eu sempre falo Nadir, nem sei se existe ainda essa fábrica. É. Eu sempre dou exemplo. Então é o seguinte, não tem como acontecer, não tem mágica nesse negócio. Eu discuto muito com as cooperativas de catadores. Agora mesmo, a semana passada, atrasada, eu digo, mas o que que é? Qual o problema? Vamos juntar todo mundo. Aí juntamos, eu peguei 10 entidades, convidei lá na Brema, para discutir o quê? Tem uma coisa que nos une, porque tem muita divergência em todas essas entidades em relação a qualquer assunto. Mas eu digo, tem uma, eu levantei, eu digo, tem uma aqui que une todo mundo. O que que é? A questão tributária. Ah, todo mundo concorda, concorda. Chamei 10. Ia chamar mais entidades, não, mas ele ia ficar muito gordo para a gente então, começar a ter a primeira discussão. E reunimos todos, e seguinte, realmente a questão tributária é que onera muito a questão da coisa. E os catadores, rapaz, nós não estamos com muita matéria-prima, não temos como vender, porque não tem mercado, não tem viabilidade. Então, cria um problema sério para toda a cadeia produtiva. Nós podíamos avançar muito mesmo na questão de dar viabilidade econômica para a questão do reciclado. E para dar viabilidade econômica, né, nós temos que desonerar, ele tem que ser mais barato que o vídeo, simples assim. Se for mais caro,
Um ou outro compra por consciência ambiental, mas, gente, a ampla maioria não compra. A xícara é 10 reciclada, a outra não reciclada é 8, 7, a pessoa compra de 7, raríssimo. Poucas pessoas vão comprar a de 10 só porque é reciclado. Então, assim, ou você cria sustentabilidade, cria viabilidade econômica, ou nós não vamos para frente. Agora, tudo isso também hoje está melhorando, porque com as tecnologias, nós estamos avançando muito em outras coisas, né? Tem a reciclagem, estamos fazendo, estamos tentando, vamos fazer um lobby fortíssimo, vamos chegar no governo, no Congresso. Ontem eu tive reunião na Fiesp, a tarde inteira discutindo isso, com várias outras entidades, né? Estamos fazendo um lobby para poder a gente desonerar. Tem que chegar aqui. O governo faz discurso lindo, né, claro. Governo do Estado, governo federal, governo municipal. Se você vê os discursos sobre isso, é fantástico. Vamos ajudar, vamos fazer isso. Mas, na prática, dizer assim, vamos desonerar. E é isso que nós temos que fazer. Ontem eu usei uma, e até não sei se é politicamente correto ou não, mas foi a coisa, aquele negócio que perca o amigo e não perca a piada, né? Eu estava colocando isso, que a gente tinha que estar unido, e deu exemplo do que nós fizemos na questão do pregão, na questão de obra de engenharia, de não ter pregão para obra de engenharia, porque ninguém pode precificar a inteligência, né? E dizendo que nós não unimos. Eu reuni também 10, 15 entidades ligadas à engenharia, fomos a Brasília, aprovamos na Câmara, aprovamos no Senado, proibindo pregão para obra de engenharia. Mas o governo vetou, agora nós estamos trabalhando para derrubar o veto. Estava dando esse exemplo para a gente fazer na questão tributária, né? E aí o rapaz da Bividro disse, sim, Maranhão, mas e quem vai falar com os russos? E aquilo veio assim de bate pronto. Né? Eu digo a OTAN, porque a Ucrânia sozinha não vai conseguir. Ou nós estamos a OTAN, estamos todo mundo junto e vamos lá fazer um lobby fortíssimo, ou nós não vamos resolver. Né? Até eu digo, pois, até politicamente, não é politicamente correto, mas foi aquela questão que sai de. Ele disse, eu digo, é a OTAN, mas no sentido de dizer o seguinte: nós temos que estar unidos. Se nós estivermos unidos, nós conseguimos. E aí nós vamos avançar. Mas aí nós temos hoje a questão do biometano, que é fundamental. Hoje nós já produzimos 400 mil metros cúbicos dia de biometano. Vamos chegar até o final de 2025 a 1 milhão de biometano. Nós temos um projeto de lei de combustível do futuro, foi aprovado na Câmara, está no Senado. Hoje nós vamos criar uma regra de transição, como se usa álcool na gasolina, usar o biometano, que ele tem a mesma molécula do gás fóssil, do gás de petróleo, né? Para a gente ir desfossilizando a economia. Então, é o seguinte, está avançando muito, além da reciclagem, o biogás, nós já produzimos 300 mega de energia. O CDR, nós produzimos CDR para a cimenteira, que substitui o coque, além de ser importado, é fóssil. Então, sim, tem muita coisa avançando, com as tecnologias chegando, então eu acho. Agora é o seguinte, a reciclagem ela tem que ter viabilidade econômica, senão não avançamos. Pedro, você falou uma coisa bastante importante, viabilidade econômica, né? Hoje o termo ecologia não se usa mais, né? Mas a gente tem que lembrar que economia e ecologia têm o mesmo radical, pois é. Então os dois vêm de casa, não é? Então, se a gente não entende a nossa casa, né, a gente não resolve os problemas, né? Então, no fundo, né, um problema ambiental é um problema econômico, não é? E por algum motivo, né, a gente tem insistido em soluções, muito entre aspas, né, em alternativas, em caminhos, né, que talvez não sejam os ideais para dar uma solução definitiva aos problemas, né?